Você vai prestar concurso público em 2024, seja na Caixa Econômica, seja no CNU, e ainda não faz ideia de como a sua redação vai ser avaliada? Então, fica atento com o conteúdo dessa aula que hoje eu te explico tudo sobre a banca Sesgran-Rio. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nessa aula especificamente eu trago para vocês os critérios de correção, assim como algumas características que envolvem a contabilização da nota de uma redação avaliada pela banca Sesgran-Rio, seja pelo CNU, pelo Concurso Nacional Unificado, ou seja na aplicação da prova para a Caixa Econômica Federal. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, peço a gentileza de sempre para todos vocês no comecinho de todo o vídeo. Curta bastante esse conteúdo, compartilha essas informações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que é muito importante, a gente está fazendo uma força-tarefa para conseguir chegar aos nossos 20 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Pode parecer pouco, mas para nós todos, para Corrige-me, para o Japa aqui, é uma grande vitória e você pode ajudar a gente. Então se inscreve mesmo e ativa o sininho de notificações, lembrando que são 3 vídeos por semana. Dito isso, vamos agora para o nosso conteúdo propriamente dito. Primeiro aspecto muito relevante, lembra que o peso da pontuação atribuída à redação, seja no Caixa Econômica, seja na CNU ou qualquer outro concurso pleiteado pela banca Sesgran-Rio, pode variar sim. E essa variação depende muito, claro, do concurso, claro, dos critérios e, obviamente, dos editais que vão especificar tudo para você. Mas normalmente o que a gente tem é uma prova de redação que tem um peso estimado aí em 20% do total da nota. Veja aqui, se a gente tem uma média, uma estimativa de 20% do peso da redação na atribuição geral da nota, já é muita coisa. Ou seja, a redação é crucial e pode fazer a diferença entre você ser aprovado ou não. Por isso mesmo que é muito importante você ter em mente o estudo rotineiro da redação, escrevendo pelo menos uma redação por semana, treinando para o concurso público especificamente que você vai fazer. E normalmente a banca Sesgran-Rio atribui a nota da redação 0 a 100 pontos, sendo que esses pontos vão ser distribuídos e avaliados de acordo com 5 critérios diferentes que nós vamos acompanhar e eu vou esclarecer tudo para você. Então vamos conhecer aí esses critérios todos que são cruciais para que você entenda muito bem o que vai ser avaliado e você obviamente construir uma redação programada para atender essa demanda da banca. Primeiro critério diz respeito à adequação ao tema proposto. Eu sei que isso é óbvio que toda banca avalia as questões que envolvem o tema proposto, mas é muito importante lembrar a todos vocês sempre de que toda prova você precisa de redação, obviamente, pegar as palavras-chave que estão inseridas na comanda de redação e entender muito bem o que ela diz. E essas palavras-chave elas devem aparecer no seu texto, seja na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. E supondo que você faça uma redação que seja desenvolvida em 4 parágrafos, garanta que pelo menos uma vez as palavras-chave estejam presentes em cada parágrafo. Então, pelo menos 4 vezes elas devem aparecer. Pô, professor, mas isso não caracteriza uma repetição? Caracteriza uma repetição se você redundantemente reproduzir as mesmas palavras da comanda de redação, as palavras-chave, em todos os parágrafos de maneira extremamente o quê? Exaustiva. Então você tem que tomar o cuidado de colocar uma vez na introdução, uma vez no desenvolvimento 1, outra no desenvolvimento 2 e uma outra vez na conclusão. Seja ela por meio das palavras-chave de fato ou por sinônimos que remetam diretamente a essa comanda de redação. Essa é uma alternativa, uma dica especial para você não fugir do tema jamais. E vale lembrar que o corretor ele busca essas palavras-chave para realmente verificar se você em nenhum momento fugiu do tema, se distanciou do tema, distorceu o foco temático. Além do que, vale lembrar que para você se adequar muito bem ao tema, assim como às expectativas da banca, que é o que a banca espera da sua redação, tem que fazer leitura dos textos motivadores. Afinal de contas, esses textos, apesar de você não poder recrutar informações deles de maneira direta, vocês devem utilizar esses textos porque eles trazem um norteamento, ou seja, o que você deve fazer ao longo do seu texto. Resultado, nós temos que sempre produzir uma redação aliando esses dois aspectos, a leitura
da comanda de redação, o entendimento acerca das palavras-chave que ela traz e, obviamente, tudo isso ligado à leitura atenta dos textos motivadores. Por isso que os textos não estão ali para somente enfeitar a sua vida, estão sendo colocados para você utilizar de maneira reflexiva e inteligente, recrutando as informações com o objetivo de perceber qual é a expectativa da banca, o que a banca espera da sua redação. Quer dizer que você não pode ficar escrevendo de qualquer coisa, você tem que escrever muito alinhado ao que a proposta traz de informações. Segundo critério, não menos importante, trata-se da adequação ao gênero, ao tipo textual dissertativo argumentativo. Claro que quando você for fazer o concurso do CNU, Concurso Nacional Unificado, bloco 8, você vai ter à disposição o quê? Uma dissertação argumentativa. Assim como também você que vai prestar o concurso da Caixa tem à disposição uma avaliação de uma redação de uma dissertação argumentativa. E entender a dissertação, compreender as dimensões estratégicas dela, as macroestruturas, introdução, desenvolvimento e conclusão é muito importante para você construir um bom texto e atender essa demanda. O critério 3 diz respeito ao emprego de mecanismos coesivos. Pô, professor, o que são esses benditos mecanismos coesivos? Basicamente é o critério que vai avaliar se você sabe fazer a ligação entre os períodos, entre os parágrafos, se você sabe fazer uso de sinônimos para evitar repetições, entre tantos recursos para relacionar ideias, informações, palavras. Um bom texto, coesivamente falando, é aquele que usa bastante operador, elemento conectivo entre as partes do texto, e aquele que evita ao máximo a repetição de ideias. E o critério número 4 avalia a sua argumentação. Ou seja, se você realmente foi capaz de estruturar um bom texto de acordo com as macroestruturas, em que cada macroestrutura cumpra uma função específica, e você consiga colocar nessa macroestrutura ou nessas macroestruturas argumentos que sejam persuasivos e capazes de defender as suas ideias, ser persuasivo ao ponto de defender de maneira sistemática aquilo que você colocou lá na introdução, na sua tese. Ou seja, avaliar a eficiência, a eficácia da sua argumentação. E claro que para você ter uma argumentação eficaz, você precisa trazer o que no desenvolvimento, gente? Você precisa trazer os benditos dos repertórios socioculturais produtivos, que nada mais são do que informações externas aos textos motivadores, por isso não vá me copiar, não vá me parafrasear texto motivador. Então o repertório seria informação externa aos textos motivadores que são embasados e legitimados em alguma área do conhecimento, seja dado estatístico, livro de sociologia, obra literária, filme ou conhecimento mais acadêmico ligado à sociologia, literatura, história, filosofia, entre tantas outras áreas do saber. Em outras palavras, o seu texto tem que garantir que haja referência a informações externas que possibilitem gerar maior credibilidade ao que você está falando. Lembra de uma coisa fundamental, quando eu argumento usando as minhas próprias palavras e as minhas opiniões, eu não consigo encontrar lastro cultural, ou seja, referência cultural, legitimação. Então as pessoas não vão acreditar tanto na minha palavra. Agora, quando é o Ricardo, o japa da redação falando, baseado num Zygmunt Bauman da vida, do Max Weber da vida, e eu consolido essas informações a partir de uma visão de outrem, de teóricos que estudaram com afinco outras áreas do saber, então nessa forma eu trago um texto muito mais o quê? Muito mais sólido em argumentos, muito mais persuasivo. Essa é a ideia. E antes de partir para o número 5, vale alertar vocês todos que a nossa equipe, a Corrige-me, preparou um conteúdo especial para vocês na nossa plataforma voltado para a Banca 6 Gran Rio, que vai atender tanto o concurso nacional unificado do bloco 1 ao 7 e do bloco 8, assim como também o pessoal interessado em fazer o concurso da Caixa Econômica Federal em relação à redação. Temos disponível o curso de redação que vai fazer você aprender gradativamente desde o nível básico, intermediário até o avançado, a fazer uma redação que vai lhe garantir uma boa nota para você ser aprovado nesse concurso dos seus sonhos. Então não espere mais. Se você está interessado em conquistar uma boa nota, bom resultado, você tem que treinar. E treinando com orientação específica de acordo com a nossa equipe, de acordo com a Corrige-me. Para ter acesso à nossa plataforma, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Bom, agora a gente vai para o número 5.
que o que faltou aqui, né, gente? Faltou a modalidade, faltou o critério da linguagem. Ou seja, o quinto critério de correção da Banca 6 Gran Rio, que vocês vão encontrar tanto no CNU quanto na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, vai ser relacionado às questões de ordem gramatical, linguística, sintática, da seleção de vocabulário. Ou seja, a norma culta da língua portuguesa mesmo. E nesse aspecto, a Banca 6 Gran Rio é extremamente rigorosa. E por ser tão rigorosa assim, você deve conhecer muito bem a gramática para que você não cometa deslizes. E se cometer, que sejam deslizes pontuais uma ou duas vezes no seu texto inteiro para não perder muitos pontos. Então, vale lembrar que você deve colocar o estudo da gramática como uma das prioridades também para você ir muito bem na redação. Para quem detesta a gramática, odiava a análise sintática do período composto, assim como as regras e crase, tá aí uma boa razão, uma boa justificativa para você voltar à mesa de estudos e rever esses conceitos. Vale lembrar que você pode consultar alguns desses conceitos gramaticais nessas aulas que eu estou indicando aqui, que vocês estão vendo no card, tá? Tanto aulas de pontuação quanto de acentuação estão disponíveis no nosso canal no YouTube, então vai dar uma olhadinha com calma. Gente linda, chegamos ao final dessa aula bem curtinha, bem dinâmica, bem didática, para que vocês possam entender os critérios de correção da Banca 6 Gran Rio, que vai atender novamente, lembrando, tanto o CNU quanto Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil, com uma série de outras provas, né, voltados para concursos públicos e vestibulares. Então, fique atento com esses critérios, porque eles fazem a diferença. Entender como a sua prova vai ser avaliada faz a diferença no que se refere a como você deve melhor se preparar estrategicamente para fazer uma boa redação. Gente linda, fico por aqui então. Bons estudos e até a próxima aula!